E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eric aqui. E, cara, que dia maravilhoso que foi hoje. Então, assim, retirei uma enorme carga cognitiva da minha mente, um problemaço que tinha que resolver. Também ajeitei algumas coisas no trabalho e tudo mais aqui no Moonlab. Depois fui pra praia tomar um banhão de mar, que hoje, cara, eu posso chamar isso de quintal, assim. É difícil até colocar em palavras, assim, pra vocês o quanto que pra mim é uma grande conquista morar perto da praia, sabe? E aí depois fui pra uma espécie de coffee shop aqui, trabalhar um pouquinho, e aí depois eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Então, cara, é assim, é impressionante na vida, né? Como tudo acaba virando um compound effect, né? Vai virando um efeito composto de ações e coisas que a gente faz na vida. Isso pode funcionar tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, às vezes, a gente toma uma decisão errada, e essa decisão errada vai culminando em outras decisões que vai virando o efeito bola de neve da desgraça, assim, gigantesco, né? Porém, a gente não normalmente se lembra que isso também acontece para decisões boas. A diferença é que as decisões boas, elas são menos chamativas, né? Elas são menos diretas, elas têm menos drama, justamente porque elas são decisões boas, e a maioria das decisões boas, elas são simples. E por serem simples, elas não chamam tanta atenção. Elas não movem a gente tal qual decisões ruins fazem a gente tomar isso, sentir isso, né? E é muito doido, porque assim, cara, eu já contei essa história em outros vídeos e assim, pra mim é muito fascinante, cara, o quanto que sua vida pode mudar em um ano, sabe? É assim, literalmente um ano. Só pra vocês terem uma noção. No mesmo período, no ano passado, nos últimos 12 meses, eu tava extremamente insatisfeito com o meu trabalho, eu tava endividado, eu tava sem nada, sem casa, cara, eu tava morando numa edícula no fundo da casa dos meus pais, sem nada, sem um único móvel, só a cama pra dormir e mais nada. Era isso que eu tinha. E hoje eu tô morando perto da praia, tô numa casa aqui gigantesca, morando numa ilha, extremamente satisfeito com o meu trabalho e, e assim, e é só o começo, né? É como se eu tivesse, feito um negócio milagroso, nada. Literalmente eu fiz o básico, cara, o simples, que não chama atenção, exatamente esse o ponto. Não é como, não é como se eu tivesse tido uma ideia mirabolante que mudou tudo, da noite pro dia, ou então eu fiz um networking sinistro que a pessoa me colocou numa posição. Cara, eu fiz o básico. Eu gravei vídeo pro YouTube, aqui no Moonlab, ajudando a galera a aprender idiomas. Eu tinha um produto, ainda tenho no caso, que é a minha plataforma, inclusive, se você quiser aprender idiomas, Moonlab, labpass.com.br, mas enfim. Eu tinha minha plataforma, minha comunidade, meus alunos e as coisas começaram a melhorar, sabe? Uma atrás da outra, assim, e, cara, é doido ver, assim, a crescente de qualidade do canal, tipo, de 6 meses atrás para 5 meses atrás, para 4 meses atrás. Foi quando eu comecei a investir, né, numa câmera, no microfone, iluminação aqui e tal, num computador para trabalhar, porque antes eu tava só no celular, cara. Eu tava só no celular, na cara e na coragem, assim. E é muito doido, porque, curiosamente disso, antes dessa fase, de eu estar todo quebrado, endividado, satisfeito com o trabalho, não sei o quê, antes dessa fase, eu até tinha algumas coisas. Eu tinha uma câmera boa, eu tinha uma lente boa, inclusive a mesma lente que eu tô usando agora. Eu tinha um computador high-end, eu tinha microfone, tinha um monte de coisa. Só que eu não sabia usar, velho. Eu não sabia usar, eu era extremamente imaturo. Esperar a abençoada aqui passar, né? Extremamente imaturo, eu tinha muita questão interna pra resolver, cara. Muita questão interna pra resolver. E aí, assim, num ato de loucura, totalmente influenciado pelas redes sociais, mas também eu acho que tinha um motivo por trás, a gente já chega lá. Mas enfim, eu basicamente vendi todas as minhas coisas, vendi minha câmera, vendi microfone, vendi meu computador, vendi meus móveis, vendi minhas roupas, eu fiquei com o mínimo de roupa possível. Cara, eu vendi tudo pra ser nômade, sabe? Porque a minha ideia era, não, agora eu vou viajar o mundo, agora eu vou virar vlogueiro, agora vou gravar minhas viagens conversando com gringo, vai pegar milhões de views, vou ficar rico, não sei o quê.
Ai, cara, cada coisa, né, velho? Mas enfim, foi impressionante, assim, e foi tipo high rise and high low, e and low low. Então, assim, é muito doido. Deu, assim, eu não diria deu tudo errado, porque no final das contas deu tudo certo, né? Mas da minha ideia inicial, que era virar nômade, vlog de viagem, não sei o quê, pro que realmente aconteceu, é um contraste muito grande, sabe? E assim, isso culminou em várias decisões, porque imagina você, né? Eu vendi todas as coisas na ideia de que assim, pra que eu vou ter coisa física se eu vou ficar viajando o tempo inteiro, vou passar os próximos 2, 3 anos viajando sem parar, não sei o quê. Aí, fast forward, 4 months later, tipo, avance, 4 meses depois, tá lá o cara voltando com o rabo entre as pernas pra casa dos pais, sem porcaria nenhuma, só mochila nas costas. Meu irmão, rapaz, que loucura que foi, cara. Que loucura que foi. Mas assim, no final deu tudo certo, sabe? E depois, e aí, novamente, essa questão de decisões, né, e alavancagem e tal. Então, uma decisão ruim que eu tomei cascadeou em várias outras, né? E aí, cara, eu não diria nem fundo do poço, porque naquele momento não era nem um fundo do poço emocional. Eu tava assim, bicho. E esse jogo da vida aí, cara, porque, tipo assim, só pra vocês. Cara, na época eu já tinha tentado tanta coisa, cara. Eu já tava trabalhando na internet, já tinha alguns anos, uns 2, 3 anos já tinha tentado um monte de coisa, já tentei um monte de trabalho diferente, já tinha feito faculdade, entendeu? Então eu tava assim, cara, mas o que acontece, cara? Tipo assim, por que as coisas não dão certo e tal? Até eu eventualmente entender que o problema era eu, né? Eu sempre tava sacrificando muita coisa para possíveis grandes retornos. Então assim, eu sempre fui muito meio tendencioso ao risco e às vezes eu perco a mão nessa daí, né? E eu não vejo ser tendencioso ao risco necessariamente como um problema, mas ali no meu caso eu passei dos limites ali. Mas eu acho que foi bom, de verdade, assim, eu não mudaria nada, porque se não fosse essa decisão eu não teria, sabe, não teria realmente entendido. E no final das contas, assim, não existe decisões ruins, né? Existe só o quão esforçado você realmente é para conseguir transformar elas em lições e não decisões ruins. E quando você transforma em lição, basicamente é você, beleza, qual que é a situação atual agora? O que você vai fazer com isso, né? E a minha decisão foi muito simples, ao invés de eu tentar fazer coisas mirabolantes e inventar ideias e não sei o que, tudo era muito grandioso, sabe? Era um síndrome, eu esqueci o nome disso, cara. Tem um síndrome para isso. Era tudo muito grandioso. E aí, enfim, aí eu tentava fazer essas coisas, não dava certo, e aí depois eu tentei, não, vou fazer o básico, o simples, bem feito. Eu vou acordar e eu vou, enfim, aí eu decidi fazer o simples, o básico bem feito, cara. Eu vou acordar e eu vou gravar um vídeo pro YouTube ensinando as pessoas a aprender idiomas. Essa era a minha missão. E assim, eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 meses, mais até, acho que eu fiquei uns 4 meses fazendo isso, e nesses 4 meses eu gravei, tipo, 90, 100 vídeos, sabe? Foi loucura. E deu certo, cara. Deu certo, velho. É doido, né? Tipo, eu comentei isso em outros vídeos, eu entreguei todas as minhas preocupações pra Deus, né? E no que eu entreguei essas preocupações pra Deus, eu falei assim, cara, eu vou fazer o simples, eu vou servir as pessoas. E eu servindo as pessoas, deu certo, entendeu? Aí agora passou o tempo, eu consegui reformar o espaço lá, transformei na minha base principal, assim. Eu me mudei aqui para Florianópolis, sendo que me mudar aqui para Florianópolis era, cara, vocês não têm ideia do quanto que eu queria isso, cara. Era tipo assim, isso aí tava high priority list. Tipo assim, muito, muito alto na minha lista de prioridades, sabe? E, cara, é muito doido, assim, o quanto que essas coisas vão empilhando uma na outra, né? E basicamente eu resolvi minha vida em um ano, do zero, literalmente do zero, porque eu vendi tudo, do zero, pro meu The Dream, assim, sabe? Pra uma coisa que pra mim já tá muito encaminhado, sabe? Tô morando perto da praia, tô dividindo casa com um brother meu, pô, amigão, a gente só alta frequência, trampando, treinando, bons hábitos, entendeu? Cara,
Enfim, só queria trocar essa ideia com vocês porque hoje foi um dia que eu fiquei, cara, que loucura, velho. Aí eu entrei lá no mar, aí eu lá no mar, pá, pulando, cara, fazendo um monte de merda, só, tipo assim, só retard maxing. Eu tava lá pulando na água, dando giro, tava boxeando no meio do mar. Aí o solzão na cara, eu assim, caraca, sem nada, não levei celular nem nada, só tava lá. Fiquei umas 2 horas lá no mar. Depois eu voltei aqui pra casa, 10 minutinhos andando. Peguei o Mac, fui lá pro coffee shop com esse meu brother. A gente trabalhou mais um pouco, voltei pra cá, gravar vídeo pro YouTube. Cara, life's good, life's good. Enfim, a mensagem é essa, cara. A gente tem que fazer o básico bem feito, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu acho que a solução pra vida é essa, cara. Você entrega todas as coisas negativas pra Deus. Todas as negativas pra Deus. Você não se preocupa com nada. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada. Entrega tudo pra Deus. Faz o básico, que é o seu propósito, que é servir as pessoas. Encontra a sua vocação, seu talento, sua habilidade, sei lá, e ajuda as pessoas de alguma forma. Beleza, agora a gente já tem 2 grandes pilares. Você não tem efeitos negativos na sua mente, porque você entregou tudo para Deus. Segundo, você tem um trabalho, você tem uma carreira, porque você está servindo as pessoas. O que mais você precisa, né? O que mais que a gente precisa, cara? Acho que não precisa de nada, né? Bom, é isso. Só queria trocar uma ideia com vocês. Sei lá. Aí amanhã a gente troca mais ideia, belezinha? Espero que vocês estejam bem por aí. Por aqui tudo ótimo. Graças a Deus, cara. Que energia. Vambora. Espero que, sei lá, vocês consigam se conectar mais aí com Deus e assim realmente encontrar essa vocação. Cara, fazer o básico bem feito, meu irmão. Não tem o que fazer. É real. Entendeu? Constância no básico bem feito. Feijão com arroz. É isso. Beleza? E tome decisões boas. Tenha, sabe, não tenha pressa de tomar decisões assim. Vá em direção ao risco, sim, mas não seja maluco também. Seja retard maxing. Cara, eu tô vendo um vídeo desse cara. Esse cara no YouTube. E ele fala muito sobre retard maxing. Eu vou falar com vocês sobre isso em outro vídeo, porque é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Enfim, mas é isso, pessoal. Vejo vocês numa próxima. Fechou? Até mais. Boa noite a todo mundo. Falou!